bom ter você comigo na Rádio Leveza. Meu nome é Andréia Janesek e eu amo buscar e compartilhar inspirações para levarmos uma vida cheia de contentamento e focada no que realmente importa. A cada 15 dias vai ao ar um novo programa com aquele jeitinho de antigamente e recheado por músicas, leituras e reflexões que irão nos trazer aconchego e inspiração para um dia a dia mais leve. Então, pegue sua xícara de café ou chá, uma fatia de bolo e vamos sintonizar a Rádio Leveza. Dreamy, breezy, we go. Agora a gente começa mais um programa da Rádio Leveza e hoje eu vou falar sobre um assunto que é um tema que eu adoro trazer, especialmente lá no meu perfil do Instagram. Eu gosto muito de conversar com vocês sobre isso, que é conteúdo rico. Mais especificamente, como que a gente pode consumir apenas conteúdo rico. Eu deixei há uns dias uma enquete lá no meu perfil, perguntando para vocês qual tema que vocês gostariam que eu trouxesse no programa de hoje. E eu trouxe 3 sugestões e 2 delas empataram. Uma foi esse tema que a gente vai falar hoje, que é como consumir só conteúdo rico. E o outro foi como que a gente pode usar o esforço para ter uma vida mais leve. E, na verdade, esses 2 assuntos, eles têm muita ligação, porque vocês vão ver ao longo do programa que a gente precisa, sim, do esforço para conseguir consumir só aquilo que vai ser inspirador, aquilo que vai trazer para a gente algum tipo de crescimento ou reflexão. Depois eu vou trazer um programa só sobre esforço, porque é algo muito importante que está totalmente conectado a uma vida leve. Uma vida leve sem esforço vira uma vida vazia. Mas eu vou deixar para falar sobre o esforço de uma forma geral num próximo programa, porque hoje eu vou focar, então, no consumo de conteúdo. E antes, eu quero conversar com vocês sobre essas denominações. Não me lembro mais se eu achei e li em algum lugar conteúdo rico e conteúdo pobre, ou se fui eu mesma que acabei criando essa forma de explicar os diferentes tipos de conteúdo e de informações que a gente recebe. Então, para começar, a gente tem que entender o que é conteúdo. Porque às vezes parece que conteúdo é só postagem nas redes sociais. E não é. Os posts das redes sociais são, sim, uma forma de conteúdo. Mas tem muitas outras, como livros que a gente lê, filmes e séries a que a gente assiste, podcasts que a gente ouve, vídeos no YouTube, músicas, até mesmo palestras, aulas e as conversas que a gente tem no dia a dia, tudo isso são formas de conteúdo. Por quê? Porque conteúdo é tudo aquilo que a gente absorve, são histórias, são informações, são coisas que a gente ouve ou lê ou assiste e a partir daquilo a gente vai absorver aquelas ideias. Certo? Tudo isso é conteúdo, ou seja, ao longo do nosso dia a gente tem muita fonte de conteúdo. Bom, então tá, então a gente já sabe o que é conteúdo, mas aí como que a gente vai saber o que é um conteúdo rico e o que é um conteúdo pobre? Bom, então, quando a gente está nessa caminhada tentando descobrir o que é rico, o que é pobre, muitas vezes a gente vai ter essa percepção muito clara depois que a gente já consumiu. Por quê? Porque quando a gente consome um conteúdo rico, quando a gente termina de consumir aquilo, ou seja, quando a gente termina de ler, quando a gente termina de assistir, quando a gente termina de conversar, quando a gente termina de ouvir, a gente vai ter uma sensação boa. A gente vai ter uma sensação ou de inspiração, ou então a gente vai ficar reflexiva,
sabe? A gente vai ficar pensando sobre aquilo. A gente tem a sensação de que a gente absorveu ideias vivas. A gente vai ter essa sensação de que, de alguma forma, aquilo ali trouxe algo positivo, fez a gente crescer de alguma maneira. O conteúdo pobre, desculpa, é ao contrário. O conteúdo pobre, quando a gente termina de consumir, a gente vai se sentir vazia, ou seja, muitas vezes a gente vai sentir que a gente perdeu o nosso tempo, muitas vezes a gente vai se sentir com uma sensação assim de. Como eu posso explicar? Uma sensação de que algo foi tirado da gente, que é justamente, para mim, eu percebo como esse conteúdo pobre ele vem para roubar o nosso tempo, porque ele não acrescentou nada de bom. A gente não se sentiu inspirada, a gente não ficou reflexiva. O máximo que vai acontecer com esse conteúdo pobre é que você pode até pensar nele depois, mas num sentido ruim. Não porque você ficou com reflexões, mas porque você achou tão ruim que você quer falar mal daquilo para outra pessoa, sabe? Então, o conteúdo no começo, então, olha, eu não sei direito o que para mim é um conteúdo rico, o que para mim é um conteúdo pobre. Muitas vezes o conteúdo pobre, ele durante ali o consumo, ele é muito fácil, ele não exige nenhum esforço da gente, a gente praticamente não tem que pensar muito e às vezes ele é até viciante. Então eu vou dar um exemplo. A aba Reels do Instagram. Tem coisa boa na aba Reels? Tem. Mas tem coisas muito boas mesmo. Só que não vale a pena. A gente consegue acessar essas coisas boas de outras formas, por indicação de perfis que a gente já gosta de acompanhar, ou então uma amiga conta pra gente, você viu tal vídeo, vale muito a pena assistir. Isso sim, mas você ficar naquela aba ali procurando alguma coisa boa não vale a pena, porque a quantidade de conteúdo pobre é muito maior do que de conteúdo rico. E aí você fica perdida ali, porque é tão fácil de consumir aquilo, é tão assim, sem esforço algum da nossa parte, e ao mesmo tempo é viciante. Você vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, aí no meio de uma coisa chata tem uma coisa legal, e vai, vai, e aí quando você vê, você perdeu um tempão, e é perder tempo mesmo. Tem mil coisas mais legais que você poderia fazer naquele tempo do que ficar nessa aba consumindo não o que você escolheu, mas o que escolheram para você, uma forma de te prender ali ao aparelho. Então, conteúdo pobre tem essa característica de, em geral, ser muito fácil, muito viciante. E o conteúdo rico, algumas vezes ou muitas vezes, ele vai sim exigir da gente um esforço maior. Então, se a gente quer ler um bom livro, a gente vai precisar se esforçar para entender aquela linguagem. Se a gente quer assistir um bom filme, a gente vai também precisar se esforçar para perceber as nuances do que o diretor quis dizer com determinados aspectos do filme. Se a gente quer ouvir uma boa música, se a gente não tiver acostumado, às vezes a gente tem que, por exemplo, música clássica, às vezes a gente tem que se acostumar, porque não é algo que é super fácil da gente consumir, se a gente não tiver acostumada. Mas tudo isso é um esforço que vale muito a pena. Por quê? Porque a gente vai ser recompensada por tudo de positivo que esse conteúdo pode trazer, como eu falei para vocês, no nosso crescimento pessoal, nas reflexões que a gente vai ter, na inspiração e tudo mais. Então, em geral, o conteúdo rico e o conteúdo pobre, eles têm essas características. Só que não é algo assim, escrito na tábua, é daquele jeito e acabou. Não é. Conforme vocês forem conhecendo o que é e percebendo o que é para vocês cada um desses tipos de conteúdo, vocês vão ver que às vezes um conteúdo muito bom e muito rico, para você ele é super fácil de ser consumido. Então, um exemplo da música. Imagina que assim, a música para você, uma música boa, ela é muito fácil de você
ouvir e de você ficar ali prestando atenção e tal. Não te exige esforço. Mas como que você percebe que aquilo é rico? Porque você depois ou durante você ficou inspirada, porque você, se a música tiver uma letra, você depois ficou reflexiva sobre aquilo que foi dito na letra. Então não é assim, ai, o conteúdo rico tem que ser difícil. Não tem. Assim como eu preciso pensar em algum exemplo de conteúdo pobre que exija bastante esforço da nossa parte. Eu não consegui pensar agora, mas depois vocês me dizem aí, eu vou continuar pensando também. Talvez tenha um conteúdo que ele exija bastante esforço, mas que não nos leve a lugar nenhum e não nos traga nada de positivo. Então a gente vai aos poucos percebendo quando a gente presta atenção àquilo que a gente consome, a gente vai conseguir diferenciar uma coisa da outra. E claro, a gente entender o que é conteúdo rico para a gente é o primeiro passo para a gente deixar de lado o conteúdo pobre e focar no conteúdo rico. Se a gente nem souber direito, a gente não vai conseguir, né? Claro. Bom, antes de eu trazer mais dicas para vocês, bem práticas, de como que vocês vão conseguir realmente deixar totalmente de lado esse conteúdo pobre que só rouba o seu tempo para se voltar para as coisas boas e enriquecedoras. Mas antes de eu trazer essas dicas práticas, eu vou ler, como sempre, o trecho de um livro para vocês, que tem tudo a ver com esse assunto que a gente está falando. E, de novo, no primeiro programa eu já trouxe esse livro, que é Mulherzinhas, e eu vou trazer de novo. Como eu falei para vocês, esse livro ele tem muitas, muitas lições valiosas. Ó, é um super conteúdo rico, tá? Mulherzinhas. E ele tem muitas lições valiosas sobre contentamento, que foi o que eu falei com vocês no primeiro programa. E agora eu vou trazer um trecho bem curtinho para vocês, que é justamente sobre conteúdo, e é conteúdo pobre, tá? Para vocês entenderem como o conteúdo, independente de ser rico ou ser pobre, como ele influencia a gente. Esse trechinho que eu vou ler, ele está no capítulo 34, que se chama Uma Amiga. E apesar desse capítulo estar lá para frente, mesmo quem ainda não leu, não há grandes spoilers, não. Então podem ficar tranquilas, não vai atrapalhar a leitura de vocês. Como eu vou ler um trecho curtinho, eu vou explicar um pouquinho só do que estava acontecendo nessa parte do livro, para vocês entenderem. Então, nessa parte, a Jo, que é a irmã que gosta de escrever, ela encontrou um trabalho em que ela pode escrever histórias. Só que essas histórias, para esse trabalho, elas têm que ser sensacionalistas. E aí, ela está pensando sobre isso. Então, eu vou ler essa parte para vocês. Então, vamos para a nossa leitura em voz alta do programa de hoje. Ansiosa para encontrar material para histórias e inclinada a transformá-lo em tramas originais, ainda que não fossem construídas com maestria, procurou por acidentes, incidentes e crimes nos jornais. Despertou as suspeitas de bibliotecários ao pedir trabalhos sobre venenos. Estudava rostos na rua e caracteres, bons, maus e indiferentes ao seu redor. Ela mergulhava no pó dos tempos antigos, atrás de fatos ou ficções muito velhos, que eram tão bons quanto os novos, e se apresentou à loucura, ao pecado e à miséria, tanto quanto suas escassas oportunidades permitiam. Ela pensou que estava progredindo bem, mas
inconscientemente estava começando a profanar alguns dos atributos mais femininos do caráter de uma mulher. Estava vivendo em meio a uma sociedade ruim e, embora imaginária, sua influência a afetou, pois ela estava alimentando o coração e a imaginação com alimentos vazios e estava rapidamente varrendo a floração inocente da sua natureza, trocando-a por um conhecimento prematuro do lado mais sombrio da vida, que chega rápido o suficiente para todos nós. Ela estava começando a sentir isso, em vez de ver, pois, por muito descrever as paixões e os sentimentos de outras pessoas, isso a fez estudar e especular sobre o seu próprio, uma diversão mórbida, a qual mentes jovens e saudáveis não se entregam voluntariamente. Travessuras sempre recebem castigo, e quando Joe mais precisou do seu, recebeu-o. Então, nesse trecho fica muito claro que aquilo que a gente deixa entrar na nossa vida, aquele conteúdo que a gente escolhe consumir, ele vai, de certa forma, às vezes pouco, às vezes muito, dependendo das vezes, a frequência que a gente consome aquele tipo de conteúdo, aquilo ali vai influenciando a gente, sim. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, antes de partir para as dicas realmente práticas que eu anotei aqui, que eu quero conversar, mas eu quero, lembrei de algo e eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre isso, que especialmente agora falando sobre as redes sociais. A gente tem que tomar muito cuidado quem a gente segue nas redes sociais. Porque parece, né, que, imagina, eu tô seguindo ali só para dar uma risada, eu nem concordo com o que aquela pessoa fala, nem nada, mas aquilo ali vai influenciando a gente, sim. Eu lembro que tinha uma época que eu ouvia uns podcasts de humor, mas assim, eles não eram bons. Tem muito podcast de humor bem legal, realmente engraçados. Esse aí não, sabe? Era um negócio que eu ouvia e meio que para falar mal depois. Então eu contava lá pro meu marido, você acredita que falaram isso? Não me trazia nada de bom. Então eu parei completamente de ouvir esse tipo de podcast. E nas redes sociais é a mesma coisa. A gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente segue, para não inconscientemente, como ela fala ali no livro, inconscientemente a gente não acabar aderindo a ideias vazias mesmo, né? Como ela fala, alimentos vazios. Então, alimentar o nosso coração e a nossa imaginação com esses alimentos vazios. Esses dias eu comentei lá no meu perfil sobre uma moça, uma amiga minha, a Pamela, ela me mandou um vídeo de uma moça, e essa moça, como eu disse, ela não como eu falei lá, eu tenho certeza absoluta de que tudo que ela compartilha, inclusive esse vídeo, é com uma ótima intenção. Tenho certeza de que o que ela traz é para acolher outras mães, porque ela fala sobre maternidade. Eu não tenho dúvidas disso. Eu não acho que ela seja uma pessoa ruim, nada disso, ela não é. Mas mesmo assim, não sei sobre os demais conteúdos dela, mas esse conteúdo, por exemplo, que eu vou contar para vocês, ele é algo que, se a gente fica muito consumindo esse tipo de coisa, acaba afetando a gente. Então, por exemplo, nesse vídeo, essa moça fala sobre como a maternidade não é leve, como ela é sim pesada e tudo mais. E aí eu deixei uma reflexão lá no meu perfil. Quem quiser depois olhar, eu deixei nos destaques. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio para vocês. E aí, nessa minha reflexão, eu falo sobre, primeiro, sobre como eu acredito que a maternidade seja, sim, leve. E isso aí depende muito mais do jeito como a gente enxerga, né, do que o que realmente acontece no nosso dia a dia, mas isso tudo na nossa vida. A gente tem que se esforçar para enxergar o bem, a gente tem que se esforçar para sentir contentamento. Isso vai ficar naquele programa que eu falei para vocês sobre o esforço. Mas eu falei também sobre como a gente tem que tomar cuidado
com o que a gente consome, porque às vezes algo bom, algo que foi feito com carinho, algo que foi feito para acolher a gente, acaba incentivando o quê? Ah, gente, então se essa moça tá falando isso, então a maternidade vai ver que é pesada mesmo. Então eu tenho que ficar mais aqui reclamando mesmo, tenho que me fazer de vítima e achar que eu sou coitadinha e que ter os filhos para cuidar é um trabalho que exige muito de mim e que eu precisaria de uma rede de apoio muito maior para dar conta. Então, assim, às vezes acaba alimentando esse tipo de pensamento que não é bom, tá? Isso eu tô falando para mim, não é bom para mim. Eu consegui perceber que esse tipo de conteúdo não me faz bem. E aí é essa escolha da gente lá no Instagram olhar bem quem a gente segue. Porque às vezes não é só um perfil claramente vazio que a gente deve parar de seguir. Não só. Às vezes, o perfil cheio de boas intenções e um perfil com coisas feitas mesmo com carinho, pode ser que eles não sejam ricos para a gente. Então, prestem muita atenção, cuidado com o que vocês consomem para não serem negativamente influenciadas. Bom, então, isso foi só uma coisa que eu lembrei. Mas agora vamos para as dicas práticas mesmo de como que vocês vão conseguir aos poucos, ou talvez rápido, tomara, consumir apenas conteúdo rico. Então, vocês, imaginando que vocês já perceberam ali para vocês o que é rico, o que não é. E vocês estão firmes e fortes, querendo ficar ali focadas no conteúdo rico. Só que durante esse tempo que vocês, por exemplo, estão lendo um bom livro, pode vir a distração. Então, minha primeira dica é: não ceda às distrações. Hoje em dia, especialmente com o celular, é muito fácil da gente se distrair, porque qualquer coisinha ali chama a nossa atenção. Às vezes nem recebemos nenhuma notificação nem nada, mas a gente quer dar uma checadinha no celular e isso vai levando uma coisa a outra. Quando a gente vê, a gente está, por exemplo, ali naquela aba Reels, que eu estava falando para vocês no começo do programa. Então, primeira coisa, bom, sobre isso, tá, do celular, eu já falei pra vocês, que tem uma aula minha lá no YouTube, no meu canal do YouTube, falando um pouquinho sobre como diminuir o uso do celular. Vou deixar de novo aqui na descrição do episódio. Mas não é só o celular. Há mil distrações que a gente pode ter ali enquanto a gente está tentando se focar no conteúdo rico. E aí, quando essa distração vier, e muito provavelmente ela vai vir sim, você tem que pensar, antes de você ceder à distração, você vai ter que se perguntar duas coisas. E se você no começo precisar, você anota essas duas perguntas em algum lugar, assim que seja muito de fácil acesso para você, até você memorizar essas duas perguntas e se tornar algo natural para você. As duas perguntas são: a primeira, quais frutos eu poderei colher se eu tomar essa atitude de me permitir essa distração? Ou seja, que frutos eu vou colher se eu ceder à distração agora? Então imagina, você está lá lendo seu bom livro e dá aquela vontade de dar uma olhadinha no celular. E você sabe que, muito provavelmente, uma olhadinha vai virar 15 minutos ali vendo conteúdo pobre. Então você vai pensar, os frutos que eu vou colher com essa decisão de me permitir distrair, de me permitir essa distração, esses frutos eles vão ser bons? A segunda pergunta que você vai fazer é o contrário, você vai perguntar: e quais frutos eu poderei colher se eu permanecer focada naquilo que é o certo? Então,
Que frutos eu vou colher se eu ignorar essa tentação de dar uma olhadinha no celular e continuar lendo o meu bom livro pelo tempo que eu havia estipulado originalmente? Eu vou colher bons frutos de conseguir terminar esse bom livro, esse capítulo, esse parágrafo, essa página desse bom livro? Bom, pensando agora, parece super fácil, né? Ah, gente, é claro que eu vou colher frutos muito melhores se eu ficar ali consumindo o meu conteúdo rico, em vez de me perder, por exemplo, nas redes sociais. Então, parece fácil, só que muito provavelmente é mais fácil você se perder nas redes sociais, porque lembra que o conteúdo pobre, ele costuma ser assim super fácil de consumir, não exige esforço nenhum da nossa parte. Já o livro ali já exige um pouco mais de esforço e tal. Então, parece muito simples, mas talvez não seja, e é aí que entra o esforço. A gente tem que se esforçar para tomar a atitude certa, para seguir no caminho certo. A gente tem que se esforçar para dizer não para as distrações, seguir focada no que a gente está fazendo de bom e saber que a gente vai colher bons frutos a partir disso. Saber que a consequência, o resultado dessa nossa decisão de não ceder às tentações e às distrações vai ser muito melhor do que se a gente simplesmente for pelo caminho mais fácil e que exija menos esforço da gente. Então, a primeira coisa é essa, é a gente ser firme e a gente ter muita força de vontade e consciência dos nossos propósitos para conseguir dizer não às distrações. Para terminar essa primeira dica, eu quero ler para vocês Provérbios 4, 25 a 27, que tem tudo a ver com isso. Então olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. E agora a gente vai para a próxima dica, que é a última dica. Então, assim, vocês viram que são poucas dicas práticas hoje, mas elas são muito importantes de serem colocadas mesmo em prática no seu dia a dia para dar certo isso, de você consumir apenas conteúdo rico. Só recapitulando, antes de eu falar com vocês sobre essa dica da gente não ceder às distrações, eu falei com vocês sobre como que vocês vão conseguir perceber o que é conteúdo rico e o que é conteúdo pobre para vocês, para cada uma de vocês. E eu falei também bem rapidinho sobre a importância da gente ter a consciência de que o conteúdo pobre, tanto quanto o conteúdo rico, ele influencia a gente. Então, foi a leitura que eu fiz do capítulo do livro de Mulherzinhas, fala bastante sobre isso. Dei o exemplo também das redes sociais, quem a gente segue, não é um mero detalhe. Esse tipo de coisa, ainda mais se a gente consome com muita frequência, acaba influenciando sim a gente. Então, agora a gente vai para a última dica, que é: substitua um hábito ruim por um hábito bom. Hoje eu não tô muito boa de referências e eu não lembrei, né, sobre essa coisa do conteúdo rico e pobre, se eu li em algum lugar ou se eu mesma que criei essas denominações. E a outra coisa que eu não lembro, isso não fui eu que criei, mas eu não lembro onde eu li, que é essa ideia de transformar, né, de substituir um hábito ruim por outro bom. Eu tenho quase certeza que quem dizia isso e está nos livros dela é a Charlotte Mason, mas eu não consigo agora, enquanto eu estou gravando o podcast, assegurar para vocês. Mas eu vou pesquisar isso e aí eu vou deixar na descrição do episódio, ou então eu converso com vocês e explico lá no meu perfil do Instagram. Quem souber também pode me ajudar e me dizer, mas essa ideia é muito boa. Por quê? Porque às vezes só tirar um hábito ruim
é muito mais difícil, porque fica aquele buraco ali, a gente precisa preencher esse buraco com outra coisa, para a gente não ceder tão facilmente à tentação de voltar ali para aquele hábito ruim, porque já está preenchido aquele tempo que a gente gastaria com esse hábito, já está preenchida aquela coisa automática da gente fazer algo ruim e ele vai ser preenchido por uma coisa automática da gente fazer algo bom. Então, sobre o conteúdo, é, é até fácil da gente substituir. Porque, por exemplo, eu quero assistir a uma série. Então, você, na hora de escolher a série, você consegue substituir essa série que você já está acostumada, que é bem pobre mesmo, né? E não traz nada de bom, você consegue substituir por outra que seja melhor, que traga mesmo reflexões, inspiração e tudo mais. Então, nesse caso, né, de conteúdo, a gente acaba só substituindo um conteúdo por outro. Acaba não sendo tão difícil como outros hábitos. Por exemplo, uma pessoa que fuma, ela precisa substituir esse hábito por outro. Isso já é mais complexo, eu imagino. Mas na parte do conteúdo, essas substituições, elas não são tão árduas assim. Então, vocês vão tentar ir substituindo aquilo de pobre por outras coisas que sejam mais inspiradoras, que tragam essas reflexões e ideias vivas. Bom, então, uma ideia. Olha, a série, o filme é fácil, a música consigo, e o livro. Eu tenho só um livro que é pobre, os meus outros livros todos são ricos, então é fácil de fazer essa substituição. Mas, por exemplo, imagina que o seu maior consumo de conteúdo pobre, e eu não duvido mesmo que seja assim, porque comigo também era, tá nas redes sociais. Então, você vai, né? Se você achar uma boa ideia, você vai fazer como eu fiz, que é o seguinte: você vai substituir nas redes sociais, você não vai substituir, por exemplo, 30 minutos na aba Reels ou na aba Explorar por 30 minutos vendo um perfil super legal. Não. Nesse caso, eu preferi substituir a atividade como um todo. Então, toda vez que eu me via tentada e já começando ali a consumir aquele conteúdo que às vezes era rico, às vezes era pobre, mas eu nem sei, porque o próprio Instagram que me jogava aquilo, eu já pegava um livro que eu deixava sempre junto com o celular. Celular, o livro embaixo. Quem tem Kindle, o celular, o Kindle embaixo. E eu pegava e eu lia, nem que fosse um parágrafo curtinho, mas aquilo ali já pronto, cortava aquela coisa viciante, tá? Então, essa é uma ideia, é você toda vez que você for consumir algo que você não queira, porque você sabe que aquilo ali não vai ser bom para você, você não precisa necessariamente substituir por outro conteúdo que você vai consumir do mesmo tipo, né? Então, série por série boa, série ruim por série boa, filme ruim por filme bom. Não, você pode substituir por outra atividade. Então, consumir ali o feed que vem aparecendo aleatório para mim no Instagram, eu posso substituir pela leitura de um livro. Não precisa ser muitas páginas, né? Um pouquinho já é o suficiente. Ou então, por uma música que te seja inspiradora. Então, fazer esse tipo de substituição também funciona muito bem. Outra coisa que eu fazia, só que isso só em horários muito específicos. Eu gosto, no próprio Instagram, eu gosto de usar como ferramenta de estudo. Então, eu tenho alguns perfis que eles mudam conforme o tempo passa, e aí eu vou anotando no meu caderno ideias e reflexões que essas moças trazem nos perfis delas. Então eu uso como um estudo mesmo. Aí eu tenho o meu caderno específico, eu anoto, eu escrevo, eu penso, eu medito e tudo mais. Então, dependendo, só que isso, claro, em alguns horários muito específicos do
dia. Se eu me sentir tentada a ficar vendo conteúdo pobre aleatório no Instagram e for num horário adequado, eu vou fazer isso. Aí sim, eu vou para aquele perfil que eu gosto e vou usar uns 10 minutinhos estudando em cima daquilo. Por que que eu falei no começo? Para vocês, a minha ideia é que vocês não substituam esse conteúdo pobre ali que vocês veriam por meia hora num perfil bom. Porque é solto também, é algo muito solto e isso provavelmente você vai se distrair muito rapidamente. Então, tentar fazer algo focado. Estipula alguns. Se você gosta de acompanhar perfis que te são mesmo inspiradores e tudo mais, estipula horários específicos para fazer isso. Pega um caderno e usa aquilo como realmente uma forma de você aprender, uma forma de você colocar essas dicas que você recebe e tudo mais em prática no seu dia a dia. Então, vocês podem fazer isso até ouvindo podcast. Se vocês puderem, sempre que forem ouvir ou os programas da Rádio Leveza ou de outros podcasts legais que vocês gostem, tenham esse caderninho ali para acompanhar vocês e para tornar esse conteúdo em muito mais profundo, porque vocês vão complementar com os seus pensamentos, vocês vão complementar com outras informações que vocês peguem ali de livros e que tenham a ver com o assunto. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Eu não dei dicas muito específicas, né? O que é conteúdo pobre, o que é conteúdo rico, porque eu acho que isso vai variar. Talvez algum tipo de conteúdo sempre seja pobre e algum tipo sempre seja rico, mas determinados tipos podem ser ricos para vocês e para mim não, ou podem ser pobres para vocês e para mim não. Então, vocês têm mesmo que colocar em prática aquela primeira ideia de entender, a partir das sensações que vocês têm, o que, que é esse conteúdo rico ou pobre para cada uma de vocês. Se vocês quiserem, a gente pode conversar sobre dicas mesmo específicas de coisas que, para mim, são coisas ricas. Conteúdo pobre, eu não vou falar nada específico, porque acho errado, né? Porque, afinal, é pobre para mim, mas eu não vou desmerecer o trabalho de outra pessoa. Então, por exemplo, a aba Reels, eu não recomendo, não porque é de uma pessoa específica, não, mas porque o Instagram vai colocar ali misturado coisas ricas e pobres para cada um de nós. Aquela moça do perfil que falou sobre a maternidade ser um peso, eu não vou falar, olha, gente, a moça é tal, porque já perde o sentido do que eu estou falando. Eu tenho certeza de que o que ela fala pode sim acolher muitas mães. Então, o conteúdo pobre eu não vou ser específica nunca, mas do conteúdo rico, sim. Então, depois vou pensar se eu coloco lá no blog ou talvez no próprio canal do YouTube, algumas dicas bem legais de conteúdos que para mim são muito ricos e muito valiosos. Antes da gente ir para a última parte do programa, que, como vocês sabem, são as músicas, a seleção de músicas, que podem aí trazer um enriquecimento para o lar de vocês, eu vou fechar essa parte das reflexões com um versículo que eu adoro. E esse versículo, ele fala muito sobre como a gente precisa, em primeiro lugar, ocupar os nossos pensamentos com aquilo que é verdadeiro. Então, em primeiro lugar, a gente tem que se atentar aos nossos pensamentos, porque a gente vai tomar atitudes certas, a gente vai fazer as melhores escolhas se a gente cuidar primeiro do que a gente está pensando, né? Porque são esses pensamentos que vão se refletir nos nossos hábitos, nas nossas realidades e no nosso dia a dia. Então, vou ler para vocês Filipenses 4:8. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno
de louvor. Eu vou fechar então o programa de hoje com a seleção de músicas. E eu quis escolher algumas músicas pensando muito na letra. E infelizmente, o programa que eu uso, o site que eu uso para pegar essas músicas, para trazer aqui para vocês, que é o Epidemic Sound, eu não achei nenhuma música desse tipo que eu quero em português. Então, todas são em inglês. Eu estou pensando em pegar um dia para fazer uma tradução, fazer um livrinho digital bem pequenininho com a tradução dessas letras. Então, mesmo quem não souber inglês vai poder absorver o que as músicas estão querendo passar para a gente de mensagem. Então, eu vou me programar para fazer isso e eu espero que vocês gostem dessa seleção. Vou deixar no programa de hoje a caixinha de pergunta no Spotify. Eu fiquei super feliz com as caixinhas que eu recebi. Depois que eu falei com vocês sobre a caixinha no último programa, eu recebi mais algumas caixinhas. Eu fiquei super feliz. E o programa de hoje está um pouco mais longo que o normal, então eu não vou ler essas caixinhas hoje. Mas na semana que vem eu quero tirar um tempinho no comecinho do programa, desculpa, na semana que vem não, né? Porque o programa é quinzenal. Mas daqui 2 semanas eu vou tirar um tempinho no começo do programa para ler essas mensagens tão lindas que eu recebi. Quem quiser dar uma olhadinha, fica ali no Spotify, embaixo do episódio, tem as mensagens. E eu vou deixar também no programa de hoje, perguntando para vocês sobre o que conteúdo rico para vocês, se vocês têm alguma indicação para fazer, tá bom? Boa seleção de música para vocês. Um beijo e até daqui 2 semanas. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Morning has broken, my windows are open. Wanna feel the wind blow through my hair. Which way do I follow? What happens tomorrow? I turn to you and hope you can guide the way. Sometimes I give up, just wanna be on my own. Even in the darkest times, you give me hope. So I lean on you when I've lost my way. I keep holding on for a better day. I lean on you when the world's astray. I left my heart open so you hear my prayer. I left my heart open so you hear my prayer. In times that are changing and when hope is fading, I know I can turn to your embrace. 'Cause there's so much beauty under your heaven, and I'm grateful every day. Sometimes I give up, just wanna be on my own. Even in the darkest times, you give me hope. So I lean on you when I've lost my way. I keep holding on for a better day. I lean on you when the world's astray. I left my heart open so you hear my prayer. I left my heart open so you hear my I lean on you and I lost my way. I keep holding on for a better day. I lean on you when the world's astray. I left my heart open so you hear my prayer. I left my heart open so you hear my Whenever you're down, out in the cold, faithless and dark, your story's untold. Come take my hand and walk there with me. I know a place where we can be
valley, hear a voice calling you. It's the rising sun, shining in the darkest alley. Can't you see you will be free? I have been far, I have been wide, searching for peace, somewhere to hide. Now I am free, open and pure, fearless and babe, I am secure. There is no dark that can't be lit. We'll find a way if we just commit. We are one. There is no them and us. Together we're strong. Together we're free. From the mountaintop down to the deepest valley, hear a voice calling you. It's the rising sun, shining in the darkest alley. Can't you see you will be free? Can't you see you will be free? You will be free. Came upon a story in an old-time magazine about a time when our fathers made their stand. A nation in bloom and a land to behold, with freedom for all written in the sand. We were born and raised in a world embraced by the fate of us all. The writings on the wall. We were born and raised in the fight for freedom. Many gave their lives for a noble cause. They all died. Now we must all remember all the heroes